nos acompanham também através do nosso canal. Quero convidar a igreja que está presente a se colocar em pé para nós juntos orarmos ao Senhor nesse instante. Querido Deus, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade que o Senhor está nos dando de estarmos na Tua casa nesta noite. Por o Senhor nos conduzir, a Deus, até este momento com saúde, o Senhor nos permitir, a Deus, ter liberdade. Peço a Ti, ó Deus, em nome de Jesus, que nos abençoe nesta noite. Que o Senhor nos fortaleça pela Tua palavra, para nós podermos viver, ó Deus, de acordo com o Teu querer, Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos e já agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor Deus. Ainda em pé, vamos cantar juntos o hino de número 27. As rochas imensas dos mundos, o grande esplendor, proclamam bem alto constantes um hino ao Teu nome, Senhor. Nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, no fragoso cantil, na amplitude celeste, ressoa ao Senhor. Do céu as estrelas brilhantes, dos mares o grande fragor, e as brisas entoam ridentes um hino ao Teu nome, Senhor. Nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, no fragoso ao cantil, na amplitude celeste, um hino ressoa ao Senhor. As aves alegres na mata, por entre as ramagens em flor, exultam em coro cantando um hino ao Teu nome, Senhor. No céu e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, no fragoso cantil, na amplitude celeste, um hino ressoa ao Senhor. E tu, pecador que vagueias, que fazes ao Teu Criador, não achas momento em que cantes um hino de glória ao Senhor. Nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, no fragoso cantil, na amplitude celeste, ressoa ao Senhor. Amém. Os irmãos podem se sentar. Convido a igreja a abrir a palavra do Senhor no segundo livro de Crônicas, no capítulo 18, onde nós faremos a leitura do versículo 1 até o versículo de número 11. Segundo livro de Crônicas, capítulo 18, vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 11. Diz o seguinte a palavra do Senhor: Tinha Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe.
Ao cabo de alguns anos, foi ter com Acabe em Samaria. Acabe matou ovelhas e bois em abundância, para ele e para o povo que viera com ele, e o persuadiu a subir com ele a Ramote Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: Irás tu comigo a Ramote Gileade? Respondeu-lhe Josafá: Serei como tu és, o meu povo como o teu povo, iremos contigo à peleja. Disse mais Josafá ao rei de Israel: Consulta primeiro a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, 400 homens, e lhe disse: Iremos à peleja contra Ramote Gileade ou deixaremos de ir? Eu deixarei de ir. Eles disseram: Sobe, porque Deus a entregará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá: Não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o consultarmos? Respondeu o rei de Israel a Josafá: Há um ainda por quem podemos consultar ao Senhor. Porém, eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mau. Este é Micaías, filho de Imlá. Disse Josafá: Não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: Traze-me depressa a Micaías, filho de Imlá. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados cada um no seu trono, vestidos de trajes reais, numa eira à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam diante deles. Zedequias, filho de Quenaá, fez para si uns chifres de ferro e disse: Assim diz o Senhor: Com este escornearás os ciros, até de todo os consumir. Todos os profetas profetizaram assim, dizendo: Sobe a Ramote Gileade e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez ao Senhor. Querido Deus, perante a Tua palavra, nós clamamos ao Senhor, a Deus, que nos conceda sabedoria para compreender. Que o Senhor venha falar aos nossos corações neste momento, nos dando a Deus o entendimento, nos dando a Deus a iluminação pelo Teu Espírito Santo, para que todos tenhamos a clareza da Tua verdade, para que todos possamos ser edificados e assim fortalecidos para poder viver de acordo com a Tua palavra, Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos e desde já nós agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor Deus. Irmãos, portanto, hoje, através desse texto, nós vamos identificar o caminho da santidade para podermos responder como alguém pode evitar uma derrota na batalha espiritual, e vamos então verificar o que é essa derrota e como isso pode ser vivenciado. O texto traz para nós, então, um momento onde Josafá, como nós vemos no capítulo 18, logo no início dizer, ele passa por um momento de grande provação. Josafá, o texto diz para nós que ele tinha riquezas e glória em abundância. Josafá, então, ele havia conquistado já uma grande influência, grande poder ao longo de todo o seu reinado, conforme o texto no capítulo de número 17 do livro de Crônicas nos diz. Ele mostra então que ele se tornou um homem muito influente para com todos os povos, todos os reinos que habitavam ao redor de Judá. O Senhor então estava com Josafá, como o texto então ele vai nos dizer, capítulo 17, no versículo de número 3, porque Josafá anda nos caminhos de Davi, seu pai, e não procura então viver em idolatria como aqueles que serviam ao reino do norte. Nós vemos que Josafá então, pela sua obediência, ele é agraciado por Deus. Deus permite então que ele conquiste riquezas, que ele conquiste glórias, ao ponto de um instante o Senhor trazer terror sobre todas as outras nações ao redor de Judá. Isso faz com que aqueles povos percebam quem é o Deus que Josafá está servindo e quem é aquele então que eles devem temer. E eles passam a presentear Josafá, eles passam então a ver que ele tem grande influência por causa do Deus a quem ele está servindo.
Ele vê então esta circunstância e começa a crescer todo o seu reinado em todo aquele momento. Ele se engrandece por causa disso, se torna então conhecido, um homem de poder, um homem muito influente, até o fato de que no versículo 6, capítulo 17, o texto diz: tornou-se-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor. Josafá foi um homem no início do seu reinado totalmente obediente a Deus. Um homem que buscou levar os sacerdotes, os levitas, para ensinar ao seu povo, ao povo do Senhor, em Judá, em Jerusalém, ensinar a lei do Senhor, ensinar a verdade para que eles soubessem e pudessem então continuar nos caminhos do Senhor. Josafá, então, nesse início do capítulo 17, ele é um homem que está totalmente focado em obedecer a Deus. Mas como todas as pessoas que estão buscando servir ao Senhor, Josafá ele vai se encontrar num momento de provação. Um momento então que nós vemos passar até rapidamente aqui no capítulo 18, quando diz para nós no versículo 1, que ele aparentou-se com Acabe. Josafá então na pequena expressão, mostra então que ele forma uma aliança com o rei Acabe. Nós observamos já um pouco sobre a história de Acabe, ouvimos toda a sua submissão, não ao Deus de Israel, ao Senhor verdadeiro, mas a Baal. E nós vemos nesse momento Josafá então casar o seu filho com uma filha de Acabe. Essa história nós veremos mais à frente, que serão aqueles que vão assumir os tronos após a morte então destes reis. E ele então casa o seu filho Jeorão com Atalia, a filha de Acabe. E é um momento então que Josafá ele passa por uma grande provação, porque o que é que leva Josafá a criar permitir este parentesco, permitir essa junção das duas famílias? É apenas o desejo de ter mais poder, mais influência. É um casamento com interesses políticos aqui. Se ele já não tivesse, portanto, influência suficiente nos reinos, poderia ser algo a ele pensar que ajudaria a ter mais poder, a ter mais força, mas ele já era um homem poderoso. Ele já era um homem a quem Deus havia concedido riquezas, glória e muita influência. Porém, ainda assim, nós vemos que ele então permite esse casamento, esta aliança entre as duas famílias, e ainda mais o texto diz então que nesta parceria que já existia entre eles, Acabe vem propor a Josafá uma batalha, onde eles estarão juntos. É em Ramote Gileade, como diz o versículo de número 2 do capítulo de número 18. E Acabe chega então com um grande banquete para oferecer para Josafá nesse instante, e é nesse momento então que nós observamos Josafá, ele está passando por um instante de provação. Ele é um grande servo do Senhor, mas ele precisa tomar então uma decisão, ele precisa escolher qual é o caminho que ele vai trilhar. Ele já se permitiu então a união política pelo casamento, e agora no texto, no versículo de número 3, quando Acabe pergunta se eles estarão juntos, ele o diz: serei como tu és, o meu povo como o teu povo, iremos contigo à peleja. Interessante de ver a expressão que Josafá utiliza para afirmar ali a aliança, na batalha em Ramote Gileade com Acabe. Porque nós estamos falando aqui de dois homens que servem a deuses diferentes. Estamos falando aqui de Josafá, que como o texto trouxe para nós, no versículo de número 6, do capítulo 17, um homem ousado em obedecer, ou seja, zeloso pela lei de Deus, e Acabe, um homem idólatra, aquele que serve a Baal, que nós observamos já
conforme a influência da sua própria mulher, né, de Jezabel, criou já várias circunstâncias dentro do reinado de Acabe, inclusive aquele com Elias, né, que nós vimos na semana passada. E Josafá, então, nesse momento, preocupado apenas com o poder, com a questão política, ele é capaz, então, de abandonar a sua posição diante do Senhor para firmar uma aliança com o rei idólatra, ao ponto de dizer: o meu povo será então como o seu povo. É como se ele estivesse dizendo: nós vamos viver em unidade, nós somos um só agora, nós pensamos igual, nós vamos fazer tudo aquilo conforme nós planejarmos juntos. Isso nós precisamos observar, que existe aqui uma grande diferença de pensamentos. Não há, portanto, como ter a união de Josafá com Acabe sem que um dos dois abandone a linha de pensamento que eles possuem, então, nesse instante. Eu observo, então, o que leva Josafá a querer a aliança com Acabe? É mais poder. É a fragilidade que Josafá demonstra ter nesse momento que faz com que ele não perceba o caminho que ele está trilhando. Quando nós pensamos, então, sobre o caminho da santidade que todos nós percorremos, nós vamos nos deparar com circunstâncias muito próximas como esta aqui vivida por Josafá. Circunstâncias que vão exigir de nós um pensamento muito claro do que estamos almejando naquele instante. Porque veja que Josafá, então, tinha a fragilidade conforme o poder do reinado, como todos os reis, em vários momentos a história mostra para nós, todos eles queriam ser mais influentes. Da mesma forma, em outro momento, a palavra vem trazer para nós Ananias e Safira. A fragilidade deles não era o poder, mas a fragilidade deles era o próprio dinheiro, a própria ganância. Ou você observa, então, provações, como aconteceu com José, no instante em que estava lá preso. Não era poder, não era, então, o dinheiro, mas era a parte sexual, era a sexualidade, fragilidades de cada um deles. E que nós observamos aqui apenas exemplos de momentos em que todo aquele que deseja servir ao Senhor, ele vai precisar decidir o que ele vai fazer naquele instante. Se ele vai honrar a Deus com a sua vida, ou se ele vai então abandonar toda a construção, todo aquele crescimento, para ele poder agradar a sua própria carne. Josafá, nesse instante, ele dá um passo para longe de Deus ao fazer uma aliança com o Senhor e nos permite então pensar sobre fragilidades, né? Pensar que nós temos fragilidades que durante o nosso caminhar em meio à santidade podem nos fazer fracassar, podem nos fazer nos afastar de Deus. E isso nós precisamos então aprender a identificar em todos os instantes. O que é que pode te levar a essa derrota, né? Esses momentos de onde nos afastamos de Deus, momentos que podem trazer sobre nós graves consequências, como vai vir sobre a própria família de Josafá mais à frente. E é interessante de ver, então, o que acontece na continuação do texto, que nós vemos uma própria permissão de Deus. O que diz, então, no versículo de número 4? Josafá pede a Acabe que eles consultem primeiro a palavra do Senhor. Veja só então que Josafá, nesse instante, é aquele que quer então ouvir a palavra do Senhor, mesmo ele já tendo demonstrado aqui que não se preocupou com a própria aliança que ele fez para com um homem que aborrecia o Senhor, um homem que vivia em idolatria. Josafá, então, no versículo de número 4, ele pede para que seja consultada a palavra do Senhor. E a quem Acabe traz diante deles? O texto, então, no versículo 5 em diante, vai mostrar para nós que Acabe traz os seus profetas. Se você recordar comigo, logo no início, quando houve a divisão do reino,
Nós vemos lá no instante em que eles não tinham pessoas que queriam honrar ao Senhor, onde eles inventaram ali os próprios sacerdotes, os próprios levitas, com a inserção da idolatria, eles trouxeram profetas idólatras para o meio deles. São esses que servem ao reino do norte, que não é um reino que é submisso ao Senhor. São esses agora então que são consultados em primeira instância para poder então ver qual é a vontade de Deus. E é interessante de observar qual é a resposta deles. Devemos então subir contra os sírios em Ramote Gileade? E eles então afirmam com muita clareza nesse momento: subam, porque o Senhor vai entregar o inimigo nas mãos de vocês. Veja só, então, eles são capazes de dizer que eles vão vencer naquele momento. Por que eu digo então que é permissão de Deus nesse instante o que está acontecendo com Josafá e o que está acontecendo com Acabe? Porque vai surgir um profeta do Senhor que no versículo de número 23, versículo 21, ele vem dizer então que estes enviados por Acabe, eles são apenas enganadores que Deus então permitiu que eles viessem diante de Josafá para revelar a Josafá e a Acabe quem realmente era o verdadeiro Deus, quem então continha a verdade, quem tinha todo o poder para dar a eles a vitória e todas as riquezas e toda a glória. Eles ouvem, portanto, naquele momento os falsos profetas que o Senhor permite que sejam levantados naquele instante. E é interessante de ver que eles perguntam, né? Existe ainda algum profeta do Senhor que nós podemos consultar? E eles falam sobre Micaías, né? Quando eles lembram da existência de Micaías, a única palavra que ele diz, portanto, é: bom, esse daí é aquele que nunca traz boas palavras para mim. É aquele que sempre fala algo mal, sempre traz uma notícia ruim, sempre traz algo então negativo sobre o reinado. Vejam só então que interessante quando nós vemos aqui dois grupos, né, de profetas, né? Os profetas enviados por Acabe, e nós temos este outro profeta do Senhor, o único neste momento, né, neste instante, que vem para trazer então a palavra, mas que já é visto como aquele que apenas fala coisas negativas. Por que então que eles estão rejeitando a fala de Micaías e automaticamente já quase que aceitando a fala dos falsos profetas? Por que que os falsos profetas nesse momento eles agradam mais a Josafá e a Acabe? Porque eles falam que eles querem ouvir. Porque eles querem a vitória contra os sírios em Ramote Gileade. E quando eles chamam aqueles homens, é isso que eles querem, uma confirmação de que os planos deles estão no caminho certo, que eles vão vencer, que nada vai impedi-los então de passar por esta batalha, nada vai impedi-los de conquistar, né, aquele território, conquistar naquele instante aquela empreitada. Este exemplo, né, que acontece na vida de Josafá e na vida de Acabe, nos faz então pensar em quantas pessoas estão vivendo da mesma forma como Josafá, da mesma forma como Acabe. Em meio ao caminho da santidade, algumas pessoas então são aquelas que rejeitam a palavra de Deus, caminhando em alianças que são desagradáveis ao Senhor, mas ainda assim dizendo: vamos primeiro consultar a palavra do Senhor. Vamos primeiro buscar saber o que é que Deus então está falando sobre isso. Como se ele tivesse algum interesse, né, genuíno naquele instante de realmente obedecer ao que o Senhor estava para falar. Pois ao passo, se ele tivesse esse interesse, ele não teria feito então aborrecido ao Senhor, como vai dizer no capítulo 19, ao fazer uma aliança
com um rei idólatra. Ao passo que então eles buscam saber sobre esta palavra que os falsos profetas trazem a eles, nós vemos que as pessoas estão vivendo assim. O caminho da santidade para elas é ouvir aqueles que falam o que elas querem ouvir. Aqueles que falam o que é agradável, ou aqueles que confirmam somente os planos delas. Nunca confrontam, nunca repreendem, apenas estão trazendo palavras tranquilas, de conforto, palavras, vamos usar o linguajar, palavras de vitória, palavras que vão trazer as pessoas à prosperidade, que vão fazer com que as pessoas se tornem cada vez mais alegres, palavras de poder que vão fazer as pessoas se engrandecer e ficar felizes, algo completamente diferente ao que a palavra nos mostra, que em momentos serão necessários ouvirmos uma repreensão. Nós vemos hoje em dia o caminho da santidade trilhado por cristãos, é este caminho. Vamos atrás só de quem está falando aquilo que nós queremos ouvir neste momento, porque há aquele que só fala coisas negativas, com certeza esse daqui está errado. Com certeza esse daqui está falando algo distorcido. Com certeza esse daqui não deve ser ouvido, como era o caso aqui de Micaías. E nós podemos então pensar, muitas pessoas estão ouvindo esses falsos profetas. Falsos profetas aqui você pode colocar todos aqueles que estão ensinando a mentira, que não falam a verdade do Evangelho, que não falam de arrependimento, que não falam sobre conversão, que não falam sobre mudança de vida, que não falam sobre aquilo que Cristo então fez por eles, por que Cristo fez isso por eles, por que Cristo morreu. Quantas pessoas na igreja que elas seguem esses falsos profetas, esses falsos ensinos, o falso evangelho? Se você for pensar sobre o caminho da santidade, essas pessoas que estão ouvindo eles estão caminhando em santidade em algum momento? Elas obedecem a Deus de alguma forma? Pois veja, Josafá naquele momento e Acabe, uma mistura ali de pensamentos. O apóstolo Paulo fala na segunda carta aos Coríntios sobre o jugo desigual, as alianças que não tem como existir. Não tem como você firmar uma aliança entre um servo temente a Deus e alguém que é completamente idólatra, que rejeita a palavra de Deus. Um dos dois vai abrir mão da verdade que eles estão seguindo, daquilo que eles creem, E veja que quem abriu mão nesse momento não foi o idólatra, mas foi o servo de Deus. Acabe continuou servindo a Baal, mas Josafá está dando passos para longe daquilo que é agradável ao Senhor, onde a ira de Deus vai cair sobre sua vida. Então veja, aqueles que estão ouvindo os falsos profetas, muitas vezes por causa das parcerias, das alianças, das amizades, essas pessoas, elas não estão caminhando em santidade, porque é muito mais fácil você se envolver e você seguir o que a pessoa faz, do que você começar então a influenciá-la. Você já está no meio, você tem muita amizade, confiança, você acaba se deixando levar por aquilo que aquelas pessoas dizem. Se nós então não temermos ao Senhor, não cuidarmos do caminho que nós estamos trilhando para a nossa própria santidade, nós podemos colher as consequências daquilo que nós estamos vivendo. Como acontece nesse momento com Acabe e também com Josafá. Muitas pessoas que acham que estão em santidade, que estão vindo até mesmo à casa do Senhor para ouvir a Deus, elas não estão tendo mudança de vida, elas não estão tendo crescimento. Por quê? Talvez elas estejam em parcerias, talvez elas não estejam preocupadas com aquilo que Deus se agrada naquele instante. Por isso não estão caminhando em santidade. Por isso estão sendo aí derrotados, passando por situações em que o Senhor está, que elas estão longe do Senhor por causa
do próprio pecado. Mas veja o que o texto então vem trazer para nós, né? O caminho da santidade em que Josafá está trilhando, que é aqui um pronunciamento. E este pronunciamento vem então através de Micaías, o profeta que eles não estavam querendo ouvir. O único que tem ali é o que eles vão chamar então para dizer a vontade do Senhor. Eu quero pedir à igreja que acompanhe então a leitura a partir do versículo de número 12. E diz assim: o mensageiro que fora chamar a Micaías falou-lhe dizendo: eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala o que é bom. Respondeu Micaías: tão certo como vive o Senhor, o que meu Deus me disser, isso falarei. E vindo ele ao rei, este lhe perguntou: Micaías, iremos a Ramote-Gileade a peleja, ou deixarei de ir? Ele respondeu: sobe e triunfarás, porque eles serão entregues nas vossas mãos. O rei lhes disse: quantas vezes te conjurarei que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm dono, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que ele não profetiza a meu respeito o que é bom, mas somente o que é mal? Vejam só então nesse momento, Micaías, que é chamado para anunciar a verdade do Senhor, ele chega diante de um instante onde ele começa a ser até oprimido pelo mensageiro. O mensageiro fala para ele, então, olha, todos os outros profetas, os outros 400, que estavam diante de Acabe e Josafá, eles já falaram aquilo que era bom para com o rei. Não seja diferente, Fale então aquilo que é bom também para com o rei. E o que é que Micaías responde? Ele vem trazer o pronunciamento de Deus, ele vem trazer o próprio alerta do Senhor para o que aqueles homens estão vivendo. E ele diz: aquilo que o Senhor então me disser, isso falarei. E a primeira fala dele, que nós observamos ele ir no mesmo caminho dos outros profetas, é uma fala com sarcasmo, onde ele está então sendo ouvido pelo rei, e o rei percebe que aquela não é a verdade que ele sabe, e por isso ele pede: eu insisto que você fale para mim a verdade. E então ele diz que eles seriam derrotados se eles subissem àquela batalha naquele instante. O texto mostra para nós então nesse momento Micaías sendo oprimido pelo mensageiro. Mais à frente ele vai ser oprimido mais ainda por Zedequias, um outro dos profetas que estavam junto com os 400 de Acabe, ao ponto de ele terminar a sua fala, ele ser esbofeteado e ser levado ao cárcere, porque havia dito algo que o rei não queria ouvir naquele instante. O pronunciamento então de Micaías com a verdade do Senhor é algo que incomoda tanto aqueles homens que eles agem então de forma áspera com ele, enviando ao cárcere da mesma forma como eles fizeram então, como Asa faz também com o profeta quando fala sobre a situação, a derrota que ele teria diante das batalhas. Pela desobediência a Deus, pelo pecado então que eles estavam vivendo naquele instante. E o que eu observo nesse texto é que em meio ao caminho da santidade, quando aqueles que querem servir ao Senhor ouvem o pronunciamento de Deus, eles então procuram examinar a si mesmos, meditar na palavra do Senhor e então verificar para poder estar em obediência, para poder colocar em prática em suas vidas aquilo que Deus está falando. Josafá nesse momento não se importa com a palavra do Senhor, ele não quer ouvir aquilo que Deus então tem para a sua vida, nem mesmo Acabe. O que acontece com eles é que diante da batalha, Acabe pede para Josafá se disfarçar do rei de Israel.
Josafá se disfarça, e no instante em que ele está prestes a ser morto pelo inimigo, ele solta um grito, onde faz com que o inimigo perceba que não era Acabe que estava ali, mas Josafá, e eles então acabam matando o próprio rei de Israel, Acabe, nesta batalha. A derrota deles permite então que Josafá saia, fuja e volte para a sua cidade. Eles perdem aquela batalha, assim como o profeta Micaías havia dito. Diferente do que os outros 400 profetas estavam anunciando naquele instante. Veja que interessante, a verdade, ela às vezes vem em meia minoria, né? A maior parte das pessoas está numa mesma linha de raciocínio, num pensamento tão positivo, tão bonito, tão agradável, mas às vezes é na minoria que vem então a verdade do Senhor. Quando nós vemos Micaías falar a palavra de Deus, e isso incomoda ao ponto deles levarem ao cárcere, nós então somos levados a pensar como é que alguém pode identificar a mensagem, se ela é coerente àquela vontade de Deus. Como é que você, como cristão, como é que você, como alguém que está buscando a Deus, está em meio ao caminho da santidade para agradar ao Senhor, como é que você vai saber se aquilo que você ouve em todos os momentos é palavra de Deus ou não? Você tem acesso a muito conteúdo. Você e eu hoje não temos desculpa para falar que não podemos saber algo, que não podemos adquirir conhecimento. Como é que você pode então saber se aquilo é verdade ou não? Da mesma forma como os bereanos faziam em Atos capítulo 17. Todos os momentos, quando o apóstolo Paulo pregava, eles analisavam, eles examinavam a lei, eles queriam saber se aquilo que ele estava dizendo era realmente a verdade. Então, diante de todo o pronunciamento, para você entender se esse pronunciamento vai te levar à santidade ou não, você precisa conhecer a palavra de Deus. Você precisa entender qual é a vontade do Senhor, porque mesmo que alguém venha dizer algo, uma vírgula sequer que seja diferente da palavra, você vai ser capaz de discernir e vai ser capaz então de obedecer ou não, conforme aquilo que Deus diz na sua palavra. Não vai existir questões incoerentes entre os textos da palavra. Você não vai encontrar afirmações do Antigo Testamento que vão ser contrárias às do Novo Testamento. Nós temos uma revelação progressiva, então o conhecimento geral das Escrituras vai te permitir discernir se aquilo que você está ouvindo, aquilo que você está vendo naquele instante na internet, onde você tem buscado informações, se aquilo é coerente à palavra do Senhor ou não. Por que isso é importante? Porque veja, o caminho da santidade você vai passar por provações. Você então vai passar por momentos que você vai precisar entender o que fazer, como reagir. Como é que você vai saber se aquela reação é agradável a Deus ou não? Se você não tiver o conhecimento, facilmente você vai fazer alianças que não agradam a Deus. Facilmente você vai buscar, às vezes, conselhos em amizades de pessoas que não têm conhecimento da palavra. E assim, então, como nós vemos o salmista no capítulo 1, ele vai nos mostrar pessoas que, como a palha, vão dispersar, porque elas não têm firmeza, elas não conhecem a Deus. Como é que elas vão te trazer um conselho, um direcionamento para você continuar em santidade? Afinal de contas, a carta de Pedro diz para nós que nós somos chamados para isso, para proclamar as virtudes, as maravilhas do nosso grande Deus. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Santidade. Nós somos chamados para viver em santidade, porque nós somos separados por Deus, separados para honrar ao Senhor em toda a nossa vida. E para isso nós vamos passar por momentos onde Deus vai permitir nós sermos provados. Escolhemos muitas vezes caminhos que não agradam a Deus, como aconteceu com Josafá, e Deus permitiu ainda outros se levantarem para proclamar a mentira,
para que ele se revele para Josafá nos capítulos à frente, para que ele mostre quem estava à frente, quem estava cuidando e quem permitiu aquela derrota. O que é uma derrota na nossa vida hoje? Você não é um rei, você não comanda Judá, você não comanda Israel, mas você tem uma vida para você honrar ao Senhor em todos os momentos. E as derrotas na nossa batalha espiritual são os momentos onde nós pecamos, onde nos afastamos de Deus e sofremos as consequências. Seja a própria tristeza interna, o pesar do Senhor sobre nós, como aconteceu com Davi no Salmo 32, ou até questões externas, que pelo nosso pecado acabam atingindo outros, pelo nosso erro acabam afetando outras pessoas. Derrotas que nós então vivemos no nosso dia a dia. A pergunta inicial então que nós fizemos hoje é: como evitar a derrota na batalha espiritual? Se nós falamos aqui de provações, de circunstâncias, nós temos então que primeiro reconhecer que elas existem. Reconhecer que nós temos fragilidades. Não é pelo fato de nós sermos cristãos, frequentadores da igreja, leitores assíduos da palavra, que nós deixamos de ser frágeis. Não, nós temos fragilidades. Nós temos áreas nas quais nós precisamos ficar alertas. Se Ananias e Safira era dinheiro, se José era sexualidade, se Josafá era o poder, eu e você temos áreas que nós precisamos identificar em qual delas nós temos que ficar mais alerta, vigiar e orar para não cair em tentação. O cristão que não reconhece essas fragilidades não tem como lutar contra elas. E portanto ele vai estar mais suscetível a ser derrotado, a cair em pecado, a se afastar de Deus, porque ele reconhece que ele é bom, que ele é forte, que ele não tem nenhuma área de fragilidade, que ele não vai errar em momento algum. Reconheça que você é pecador. É essencial para todo cristão entender que nós somos falhos, somos pecadores. Por isso nós precisamos de um Salvador. Por isso nós precisamos de um Deus que cuida de nós, que pela sua graça nos permite viver a sua misericórdia e a sua alegria. Como evitar então a derrota na batalha espiritual? Nós precisamos pensar com quem nós caminhamos, quem nós ouvimos. Então as alianças, as parcerias, as amizades, elas jamais podem, tira o devem ali, uma palavra a mais. Elas jamais devem então nos impedir de continuar honrando e servindo a Deus. Se você tem alguém na sua vida que está te impedindo de olhar para a cruz, que está te impedindo de servir ao Senhor, que está te impedindo de buscar a Deus, frequentar a igreja, ler a palavra de Deus, examine o quanto essa pessoa te influencia, se necessário for, afaste-se dela. Porque ela não está te permitindo caminhar em santidade. Porque ela não está te permitindo honrar ao Senhor em sua vida, não está te permitindo cumprir aquilo pelo qual Deus te chamou, como nós vemos na carta de Pedro. Proclamar as virtudes do Senhor, que só faz aquele que está vivendo em obediência e em comunhão com o Senhor. E nós vemos então que o meio para nós continuarmos ouvindo, entendendo e lutando é a palavra do Senhor, o pronunciamento, como aconteceu naquele instante. A palavra do Senhor é que nos traz a clareza dos pecados. Se você não reconhece a sua fragilidade, você é alguém que não tem pecado algum. Quando você lê a palavra de Deus, alguém falando sobre o seu pecado, você fica completamente irado. Como é que alguém está falando isso, sendo que eu nunca faço isso? Sendo que eu nunca peco, que eu nunca erro, né? Nós vemos a carta de João dizer que aquele que diz que não tem pecado, esse está mentindo. Todos nós pecamos, somos falhos, temos que lutar contra isso. E a palavra, ela nos lembra que nós somos pecadores, por isso nós precisamos de Deus. Ela nos faz então voltar ao Senhor. O caminho de santidade acontece através do entendimento
da própria palavra do Senhor. Entendemos os nossos pecados, entendemos a santidade de Deus e o poder do Senhor, o meio pelo qual nós somos transformados diariamente para continuar honrando ao nosso Senhor. O caminho da santidade é possível a todo aquele que crê. Somente pela fé eu e você podemos então trilhar este caminho de obediência ao Senhor. Somente através do que Cristo Jesus fez por nós é que nós podemos então honrar ao nosso Deus. Fazemos parte da igreja do Senhor por causa de Cristo, porque Ele um dia então morreu na cruz e nos permitiu servir ao Senhor e honrar Ele através de nossas vidas. Eu desejo que o Senhor te dê sempre sabedoria, todas as vezes que você voltar para a palavra, que você buscar ao Senhor na meditação diária, nos momentos que você está praticando a oração, o jejum, que Deus te dê entendimento e fortalecimento, para que você possa se manter então em santidade, para que você possa vencer as batalhas que você tem travado em meio à sua espiritualidade. Que nas suas fragilidades, Deus te conceda entendimento para que você saiba o caminho que você tem que trilhar, o que você deve trazer para a sua vida, o que você deve evitar na sua vida, para que você possa continuar honrando ao Senhor. Que Deus nos abençoe para que através das vitórias na batalha espiritual, eu e você possamos glorificar a Deus e levar outras pessoas a viver também uma vida de santidade e de honra ao nosso Senhor. Meus irmãos, alguém gostaria de fazer algum comentário? Alguém gostaria de tirar alguma dúvida sobre o texto? Vamos nos colocar em pé, então, nesse momento, para nós cantarmos juntos o hino de número 137. Lembrando, portanto, que Cristo Jesus é o nosso abrigo em meio às tentações, o nosso refúgio em meio a toda a tribulação. Ungido forte é o Senhor, refúgio na tribulação, constante e firme amparador, refúgio na tribulação. Oh, Cristo é nosso abrigo no temporal, na tentação em todo mal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. É como sombra no calor, descanso na tribulação. Refaz as forças, dá vigor, descanso na tribulação. Oh, Cristo é nosso abrigo no temporal, na tentação em todo mal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Piloto bom no bravo mar, firmeza na tribulação. Ancorador singular, firmeza na tribulação. Oh, Cristo é nosso abrigo no temporal, na tentação em todo mal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Leal amigo e benfeitor, auxílio na tribulação, fiel e eterno Salvador,
Vamos orar? Feche seus olhos.